Alô, boa noite. Vamos começar aí a nossa live. Esperando aí você entrar para a gente poder começar. Boa noite, Simone. Boa noite, Angélica. Boa noite, gente. Vamos começar nossa live dessa noite sobre esse tema tão importante que é o aborto, né? Os direitos reprodutivos, como a esquerda chama. Esse é um tema muito importante para nós que somos cristãos. É muito importante para nós termos os argumentos corretos para podermos municiar nossos filhos, nossos liderados, para que eles possam ter toda uma argumentação já pronta quando vier aquela falácia, né? Que tenta convencer, que tenta conquistar o coração dos nossos filhos. A gente está aqui hoje para isso, né? A gente pretende ter sempre esse contato com vocês para que a gente possa estar compartilhando aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco. Gente, muito boa noite mesmo. Vamos começar. Deixa eu perguntar se o som tá bom, se tá todo mundo me ouvindo bem, pra gente poder dar início aí a esse conteúdo aí que a gente preparou para vocês nessa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ótimo, oh, glória a Deus, que bom, gente. Então vamos lá. Eu queria começar lendo aqui um versículo, né? Na verdade, uma parte, um trecho de um salmo muito conhecido, que é o Salmo 139. A partir do verso 13 até o verso 16 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Escrito e determinado. Então, o que nós vemos aqui nessa palavra? Que Deus considera como um ser humano aquele que ainda não nasceu, né? É um ser humano e é uma obra maravilhosa de Deus. É um ser humano, é uma outra vida, é uma alma, é uma pessoa, é um ser humano que está ali. Então, tendo já a base bíblica, né? Vamos começar. Vamos lá, gente. Pega a sua caneta e seu papel para você anotar, tá? Nós temos aqui pelo menos 5 pautas, 5 argumentos que nós vamos contra-argumentar, tá certo? Então, primeiro argumento, é um problema de saúde pública, né? Nós ouvimos há algumas semanas, né, o agora eleito presidente Lula, né, dizendo que o aborto era uma questão de saúde pública, devia ser tratado como uma questão de saúde pública e toda mulher deveria ter direito e não se envergonhar, né? Então, assim, vamos analisar essa questão. Por que aborto não pode ser tratado como uma questão de saúde pública? Quando alguém vier trazer esse argumento para você, ele vai dizer o seguinte: muitas mulheres pobres, né, que não tem como ter um filho, que não tem como sustentar, enfim, por qualquer razão que seja, ela queira abortar, ela vai procurar uma clínica clandestina, um médico açougueiro, né, como a gente fala, e vai entregar sua vida ali na mão de uma pessoa irresponsável, que não tem habilidade para fazer e acaba
expondo a mãe a um risco de morte, né? Essa é a argumentação, né? Inclusive o Lula falou isso também, né? Que a mulher rica, quando quer abortar, vai numa clínica cara, né? E aí paga por isso, paga melhores médicos e tudo mais, e a pobre morre lá na mesa do açougueiro. O que a gente vai dizer para o nosso filho se ele vier de fora, né? Com essa argumentação que vai ser plantada ali na cabeça dele. Você vai dizer o seguinte para ele: filho, preste atenção numa coisa. Praticar assalto é errado? É. E quando um assaltante pratica o assalto, ele está se expondo a algum perigo de vida? Ele pode estar ali naquela situação cometendo um crime e de repente ele pode, a polícia pegar ele e ter um confronto com a polícia, ou até mesmo com uma pessoa que está armada e reage. Esse assaltante não corre um risco grande de morrer? Corre sim, lógico. Então, a gente, como o assaltante que está cometendo um crime, está correndo um risco grande de morrer, eu devo então legalizar o assalto para o assaltante não correr risco de morrer? Por quê? Porque o aborto é um assassinato, você está matando um ser humano. Então, a mãe que voluntariamente decide matar o seu filho no ventre, ela está cometendo um crime contra a vida de outra pessoa, tá certo? E se isso traz algum perigo, alguma ameaça à vida dela, isso é por conta dela, é igual ao assaltante que decide praticar o assalto, o roubo, enfim. Ele está se expondo a um perigo. Ele pode ser preso, ele pode tomar um tiro, ele pode até morrer. Mas nem por isso o assalto passa a ser uma coisa legítima e legalizada. É um crime. Então a mãe que está praticando esse ato, ela é uma criminosa e deve ser tratada como criminosa, porque ela está atentando contra a vida de um outro ser humano, tá certo? Então, esse é o primeiro argumento e é um dos mais usados, tá, gente? É um dos mais usados, esse argumento aí de a mãe é pobre, vai numa clínica e não tem dinheiro para pagar e acaba morrendo na mão de um açougueiro. Então, você vai tratar dessa forma. Você vai falar com seu filhinho e vai explicar para ele, né? Que é a mesma coisa de um criminoso como outro qualquer. Tá correndo risco, né? Muito bem. O outro argumento, segundo argumento, é o seguinte: mas é uma crueldade uma mulher que já tem vários filhos e é uma mulher pobre, né? E aí, como que a gente faz, né? A gente tem que ter empatia e compaixão. A pessoa vai botar mais um filho no mundo, não tem como criar, não tem dinheiro para criar aquela criança, né? E aí a argumentação é essa, né? A pessoa é pobre e não tem recurso para sustentar mais um filho, que às vezes já tem vários. Aí você vai ensinar seu filho da seguinte maneira: bom, então o problema é econômico, tá certo? O problema é dinheiro para sustentar a criança. Então, é o custo com a criação do filho que está em questão, tá certo? Não é isso? Então, se é o custo com a criação que está em jogo, então a gente vai tratar isso da seguinte maneira: se eu posso matar uma criança em função do custo que envolve a criação, então eu mato o mais velho. Não é isso, gente? Não é lógico? Eu vou matar o mais velho, porque o mais velho dá mais despesa, correto? Se eu tenho que escolher, se eu tenho que matar uma criança, porque a criação envolve um custo que a mãe não dispõe, então mata o mais velho. Porque o mais velho já vai para a escola, o mais velho já tem uma série de custos ali, né? Não é assim? E o que está no ventre, não tem custo nenhum.
não é? E depois que ele nasce, também fica um bom tempo sem ter muito custo. Por quê? Porque mama no peito, não é assim? Não vai para a escola. Então, veja, se a questão é econômica, mata o mais velho. Porque o mais velho traz mais despesa para a mãe. Se é para matar uma criança, tá certo? Então, você vai explicar para o seu filho que pobreza não justifica nenhum crime, muito menos um assassinato. Tá certo? Não posso justificar. Ah, mas a mãe é pobre, não tem dinheiro. Lamento. O que pode ser feito nessa situação? Entrega a criança para adoção. Tem formas de resolver, gente. É claro que não é a melhor saída, mas é viável e você não mata a criança. Tá certo? Essa criança vai poder, de repente, ter uma família ali que vai abraçá-lo, que vai amá-la. Tá certo? Né? Mesmo que não seja sua mãe biológica. Mas matar a criança com base nesse argumento da pobreza, isso não existe, gente. Isso é um absurdo totalmente fora de qualquer racionalidade. Não existe racionalidade nisso. Outro argumento que eles usam. Ah, Marcela, mas a criança tem uma má formação fetal. A criança tem alguma doença, alguma má formação, vai nascer doente, vai, de repente, nascer e morrer, enfim. Gente, isso também não faz sentido. Por quê? Porque, veja, imagina que você tem o seu filho perfeito. Eu tenho 2 filhos. Imagina que o meu filho é perfeito e ele tá brincando, não sei o que, de repente ele contrai, Deus me livre, mas contrai uma doença. E essa doença torna o meu filho um deficiente. Ou então ele sofre um acidente e se torna um deficiente. Então eu mato ele porque tá me dando trabalho, porque vai me dar um custo, porque eu vou ter que... Porque agora ele vai ser uma criança deficiente, então eu posso matá-lo? Você percebe? Não faz sentido, gente. A criança no ventre, doente ou não doente, com deficiência ou sem deficiência, é um ser humano. Eu não posso matar um ser humano porque ele é deficiente. Eu não posso matar um ser humano porque ele tem algum tipo de doença. Isso não faz sentido, né? Então, a gente precisa sentar com os nossos filhos e ir explicando ponto a ponto, tá? E porque essas justificativas são implantadas assim na cabeça deles. É um professor que vai falar, é uma professora feminista que vai falar, e eles chegam em casa com a cabeça cheia disso, né? E talvez o seu filho nem fale com você. Talvez você vá ter que provocar essa conversa com ele. Porque às vezes ele já está ouvindo sobre isso aí, às vezes ele já tem até uma posição formada na cabeça dele, porque já foi convencido e você nem sabe. Você nem sabe. Então, vale a pena você de vez em quando dar uma provocada, né? Provoca para que você possa, então, saber em que pé que tá, né? E entender ali como que o seu filho está lidando com essas questões, como ele está entendendo e que tipo de conceito ele está formando na cabeça dele, ou estão formando, né? Quarto argumento, né? O quarto argumento é um dos mais usados também, que é o estupro. Gente, ninguém vai questionar que o estupro é uma violência e que é uma coisa hedionda e que é lógico que ninguém aqui vai desmerecer o sofrimento de uma mulher que passa por uma violência dessa. Entretanto, quando você passa por um tipo de violência, porque o mundo está cheio disso, né? Você passar por uma determinada violência não te dá o direito de matar uma terceira pessoa, tá certo? Isso é uma coisa lógica. Então, a gente tem que entender isso e ensinar isso para os nossos filhos. Tratar essa questão com muito cuidado. O estupro é uma coisa tenebrosa, é uma violência horrível, é uma humilhação horrorosa que a mulher passa, né?
mas uma terceira pessoa não pode pagar por isso. A criança é tão vítima quanto a mãe, né? Quanto a mulher que foi violentada. É outra vítima, a criança que foi gerada. E veja, no nosso país, você vai explicar isso para o seu filho, no nosso país, o estuprador, aquele que violentou a mulher, ele não é condenado à morte, porque no nosso país não tem pena de morte. Então, se nem o estuprador é condenado à morte, por que condenar uma criança inocente, que não tem culpa de nada? Ela não tem culpa do pai ser um estuprador. Ela não tem culpa do pai ser esse monstro. Tá certo? Então, você vai explicar isso pro seu filho. Por que que é essa criança que tem que pagar? E aí alguém vai dizer assim, ah, mas a mulher vai carregar o filho do estuprador por 9 meses. Isso é muito intolerante, isso é muito cruel. Olha, gente, cruel é. Mas a gente tem que entender que é esse o mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças, de muita violência, de muita crueldade. E todos nós padecemos com isso aí, tá certo? Então, é lógico que a gente não desmerece o sofrimento da mãe, tá? A gente entende que ela vai carregar por 9 meses uma criança que é fruto de uma violência que ela sofreu e que isso é uma coisa séria e que isso é uma coisa que ela vai precisar de ajuda para lidar com isso. Ok. Ponto pacífico. Ninguém questiona. Agora, outra coisa que você tem que usar como uma medida para o seu filho entender essa questão. Digamos que você sofreu um assalto, uma tentativa de assalto, e nessa tentativa de assalto o bandido te deu um tiro e você ficou, sei lá, paraplégico. Você vai ter que conviver para sempre com essa realidade, não vai? É justo? Lógico que não. Não é justo. Vinha uma pessoa de fora, cheia de maldade e crueldade, e tentar me roubar e me dar um tiro, né? Uma pessoa inocente. E eu vou ter que carregar as consequências dessa violência pro resto da minha vida. Não é justo, gente. Não é justo. Será que eu tenho que matar uma terceira pessoa por conta dessa injustiça que eu vou ter que carregar para sempre? Não. A terceira pessoa não é culpada. Entende? A criança não é culpada. A mãe vai ter que carregar a criança por 9 meses. Ela não vai carregar a criança para sempre. Ela vai carregar a criança por 9 meses. Depois de 9 meses, ela tem a criança e tem a opção, como nós já falamos aqui, de entregar a criança para adoção. Né? A Laila está dizendo aqui que já tem aprovação pela lei nesses casos. Sim, né? Por que eu puxei esse assunto? Porque ontem, depois da eleição do Lula, né, que ele foi, depois da apuração dos votos, uma colega minha que estudou comigo na UFRJ, ela começou a falar comigo, me chamou lá no Instagram para falar, e aí uma terceira pessoa entrou na conversa e falou, né, criticando ela por ela ser de esquerda e a favor, inclusive, do aborto. Aí entrou essa questão aí, ela foi defender, né? Ela se diz cristã, né? Como a gente fica assustado, né? Como cristão defende esse tipo de pauta, né? Então, uma pessoa que defende, e ela falou isso, né? Que já o aborto no Brasil já é legalizado, né? Em alguns casos. E ela ficou com raiva da outra pessoa que entrou na conversa, criticando ela, porque ela falou assim, você com certeza é contra até nos casos que a lei permite. Então, gente, somos contra até nos casos que a lei permite. Por quê? Porque
uma coisa vira lei, automaticamente ela se torna correta? Ela se torna certa? Não, lógico que não. Na Alemanha nazista, era legal você perseguir e matar judeus. Era uma coisa legal. Estava na lei. E por isso era certo? Porque era legal? Não. Então não é porque uma coisa vira lei que ela é automaticamente certa. A lei é feita por homens e por homens maus. Então a gente tem que ter isso muito claro. Sim, no Brasil já existe aborto legalizado em alguns casos. E isso é muito ruim para a sociedade, né? Muito ruim. Por quê? Porque quando você mata um bebê que está no ventre, você tem que entender que você, como a gente lê lá no chamado de Jeremias 1, né? Nos primeiros versículos de Jeremias, Deus vai falar assim para ele: eu te conheci antes de te formar no ventre materno, né? E antes que tu saísses do ventre materno, eu te consagrei profeta às nações. Então, veja só que coisa tremenda. Tá travando um pouquinho aqui para mim. Tá? Vocês continuam me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, gente, para eu saber se todo mundo tá me ouvindo direitinho. Ah, beleza, então. A minha tela aqui tá travando um pouquinho. Obrigada, gente. Ótimo. Então, veja, no caso de Jeremias, né, o chamamento dele. Quando você mata, se a mãe de Jeremias matasse Jeremias do ventre, ela não estaria matando uma pessoa somente, um ser humano somente, que só por isso já seria trágico e absurdo. Mas ela estaria matando um propósito, ela estaria matando uma missão, ela estaria matando uma geração, tá certo? Porque uma pessoa não é uma pessoa é também a descendência que vem depois dela, né? Então, se minha mãe me aborta, hoje não teríamos aqui Pedro e Bruno, e depois não teríamos os filhos que eles terão um dia. Então você aborta uma descendência, você aborta uma geração, isso é uma coisa muito séria, você aborta propósitos. Deus tem propósito na vida de cada criança que é gerada, que é fecundada, né? Então a gente precisa ter isso claro. Para quê? Para que fique bem forte no nosso coração o quão absurdo é você ser a favor de aborto em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, né? Então, se o seu filho chegar com essa questão do estupro, você tem que tratar com muita cautela, porque realmente é um tema complicado, delicado, né? A gente tem que entender o lado dessa mãe que foi vítima de uma violência. Nós temos que ter compaixão, sim, com certeza. Entretanto, a violência que ela sofreu não justifica cometer uma violência contra uma terceira vida, que nada tem a ver com a história. Não cometeu violência nenhuma contra ninguém, não fez nada contra ninguém. Não pode pagar o preço do erro do outro, né? Então, o estuprador não vai ser morto porque estuprou. E aí a criança é que vai morrer. Gente, isso não é justo. Então, você vai explicar isso para o seu filho. Explicar que depois de 9 meses essa mãe pode entregar o filho para adoção. Se ela não der conta, né, de criar essa criança, lógico que a gente entende, né? Eu não sei se nessa situação eu faria isso. Eu não sei. Mas sempre existe a possibilidade de você entregar a criança para adoção. Tem muita gente querendo um bebê e não pode ter. Tá certo? E você vai colocar a questão para o seu filho dessa forma, ok? E uma outra questão,
né? Que também eles abordam. Essa é mais, assim, científica, vamos dizer assim. Quando começa a vida? Tá certo? Alguns cientistas vão dizer assim: não, até tantas semanas ainda não é uma vida. É só um amontoado ali de células. Não é uma vida ainda. E aí um outro grupo de cientistas vão dizer: não, a vida começa na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, começa a vida. Quem tá certo? Ninguém sabe até hoje, né? É uma questão científica e que os cientistas não chegam num acordo. E o mais importante, os cientistas que defendem que a vida não começa no momento da concepção, nenhum deles sabe dizer em que momento então a vida começa. Com uma semana? 2? 3 semanas? Ninguém sabe dizer. Então, se você não sabe exatamente com precisão, né? Digamos que eles estivessem certos. Nós sabemos que não estão, porque a palavra afirma que até mesmo antes da gente ser gerado, Deus já nos conhecia. Então, é lógico que no momento da concepção já sou eu que estou ali, né? Já é um ser humano que está ali, sendo formado. Muito bem, mas digamos, hipoteticamente, que a vida não começasse no momento da concepção. Digamos que eles estivessem certos. Ok. Mas eles não sabem dizer exatamente em que momento começa a vida. Ah, é quando o coração bate a primeira vez? Ah, é quando forma não sei o que no cérebro? Eles não sabem. Eles não sabem dizer. Então, se você permite o aborto baseado nesse critério, vamos combinar aqui que a gente está contando com o quê, gente? Com a sorte, né? Vamos combinar com a sorte, vamos contar com a sorte, porque eu não sei exatamente quando a vida começa, então eu vou ter que contar com a sorte, vou ter que contar com uma possibilidade de que, sei lá, na primeira semana ainda não é uma vida, na segunda semana ainda não é uma vida, então eu posso abortar, mas não tem certeza. Então eu estou jogando com a sorte. E você pode jogar com a sorte quando isso envolve a vida de um ser humano? É correto você brincar com a vida de um ser humano dessa forma? Você expor a vida de uma pessoa a uma roleta russa? Ah, não, com uma semana pode, com 2 semanas pode. Ah, não, depois de 3 semanas não pode. Ué, é assim que se lida com a vida do próximo? Né? Então você vai sentar e você vai explicar isso para o seu filho. Né? Que existe esse debate, esse conflito aí de ideias entre cientistas e que não há uma definição de quando exatamente começa a vida. Mas nós sabemos quando começa. Começa no momento em que Deus determina que começa, é o momento da concepção. Uma vez que foi fecundado, ali começa a vida. Um novo ser, uma nova vida, um novo ser humano está sendo formado ali e é só uma questão de tempo até ele estar completamente formado, mas já é uma vida, tá certo? Temos ainda uma última questão aqui que eu quero abordar, né, para você poder usar com seu filho, que também é usado, mas hoje em dia é usado assim menos, né, porque o pessoal já sabe, né, que não cola tanto. O que é? Risco de morte da gestante, né? A mulher corre o risco de morrer por causa da gestação, em função da gestação. Gente, olha só, isso aí é uma balela. Até a OMS, né, já reconheceu que a medicina está muito avançada e que a medicina dá conta de cuidar de qualquer gestante em qualquer período da vida dela, né? Então, nós vimos recentemente no Brasil 2 crianças, né, que engravidaram. E, mais uma vez, ninguém aqui vai dizer que, ok, beleza, uma criança engravidou, lindo e maravilhoso. Lógico que não.
Lógico que não, um absurdo. Uma foi estuprada e a outra já tinha relações, né, com um garotinho lá também, um pré-adolescente. Então, dois absurdos. Só que a medicina hoje dá conta de acompanhar tanto a menina quanto, por exemplo, uma mulher. Eu, por exemplo, estou quase fazendo 50 anos. Se eu engravidar agora, é uma gravidez de risco, mas a medicina consegue trabalhar essa questão e me manter saudável e levar a gestação até o fim, tá certo? Então, nós temos um sistema público de saúde. A mulher pode fazer o seu acompanhamento no hospital, numa clínica de saúde pública. Não há justificativa. Se essa mulher fizer o pré-natal, ela vai ser acompanhada e todo o perigo que ela corre ali vai ser minimizado, vai ser tratado, vai ser sanado, né? Então a gente precisa, a não ser, gente, que a mãe tenha uma doença pré-existente, né? A gente está falando de pessoas que têm uma saúde normal, né? E engravidou por qualquer razão, a gestação pode ser levada até o fim, ou pelo menos até o momento em que a criança se torna viável, né? E aí pode ser feito um parto prematuro. Então, não há, gente, justificativa, e sob hipótese nenhuma, né? Essa menininha que engravidou, acho que ela tinha 11 anos, né? Que foi até consensual lá com o menino, né? Convenceram a menina a abortar. A criança já estava com 6 meses, se não me engano, 22 ou 24 semanas. Gente, a criança estava formada, né? Então, assim, isso é muito cruel, né? E aí vira uma indústria, né, da morte, né? Como tem lá nos Estados Unidos, aquela clínica lá famosa, né? Planned Parenthood, né? Que é paternidade planejada, né? Então, é uma coisa muito séria, gente. A gente não pode brincar com isso. Vira uma indústria da morte e esse sangue derramado fica, sim, manchando a nossa nação, né? E esse, como o pastor Cote chama, né? Crédito de injustiça. Esse crédito de injustiça fica lá, na nossa conta, na conta da nação. E a conta chega. E chega para todo mundo, né? Então, a gente precisa tratar desses temas, a gente precisa conscientizar nossos filhos, nossos liderados. A gente precisa conversar sobre isso na igreja, gente. A gente precisa falar com os nossos jovens sobre isso na igreja. Eles precisam entender por que é errado, por que em qualquer circunstância é errado, né? Outra coisa que eles falam na questão do estupro, que eu até esqueci aqui de comentar, né? Se por conta de um estupro a mulher tiver a legalidade de abortar, o que me impede de chegar, fiz sexo consensual, engravidei, a gravidez é indesejada, eu vou lá e faço uma denúncia de estupro? Fui estuprada, quero abortar. Ou todas as mulheres são santas e não mentem, né, gente? Então você abre um precedente, você abre ali uma porta, uma janela gigante de oportunidade para a pessoa praticar isso aí de forma, né? Então a gente não pode permitir isso, a gente não pode ser favorável a essas pautas, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Então, aqui para a gente entender uma coisa que talvez você não saiba. Existem muitas pessoas de direita que são favoráveis ao aborto, tá? Não só ao aborto, mas à legalização das drogas, né? A gente tem que fazer uma diferenciação, uma separação, tá? Entre liberal e conservador. Liberal é aquela pessoa que defende o liberalismo, né? Que é uma doutrina e política, que a gente depois pode falar sobre isso, né? Mas que
apesar de defender, por exemplo, o Estado mínimo, né, defender que o Estado não interfira na economia, apesar de defender muitas pautas que os conservadores também defendem, ambos estão no espectro da direita. Entretanto, há diferença entre eles. Então, cuidado quando você for dizer assim, eu sou liberal. Não, você é conservador, né? Conservador é um termo mais apropriado para nós cristãos, porque tem muitos liberais que defendem a liberdade absoluta, né? Porque a liberdade é o principal valor do liberalismo. Então, se a liberdade é o principal valor, e esse pessoal não crê na palavra de Deus, não crê nas escrituras, então a liberdade vira libertinagem, né? Pode tudo. O Estado não pode se meter em nenhuma decisão minha. Muito bem, mas tem uma outra argumentação que eu acho que essa é a última. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que essa é a última, que é a privacidade do útero. Essa também é muito usada. Quem já não ouviu aí, meu corpo, minhas regras, não é assim? Então, a privacidade do útero é outra argumentação muito usada pela esquerda. E aí você também vai sentar com seu filho e vai explicar para ele bem bonitinho assim. Ela vai dizer o seguinte: o útero é meu. O útero é meu. Se é meu, se está dentro de mim, está dentro do meu corpo, então eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras, certo? Aí você vai dizer assim pro seu filho: filho, tá vendo aqui a nossa casa? Essa casa é minha. A casa me pertence. Eu comprei. Eu tenho direito à privacidade da minha casa. Então eu tenho o direito de matar você? Porque a casa é minha e você está dentro da minha casa? Então eu posso matar você por causa disso, meu filhinho? Eu acho que ele vai dizer que não, não é? Então, mostra isso para o seu filho, que o ser humano que está dentro do útero de uma mulher não faz parte do corpo da mulher. É uma outra vida, é um outro ser humano. Não é como se fosse um órgão dela, que ela pode dispor como quiser. Como, por exemplo, eu quero doar um rim. Tenho 2, vou doar 1. Ok, eu posso fazer isso. Por quê? Porque o rim é meu, faz parte do meu corpo, eu dou para quem eu quiser. Tá certo? Mas o bebê não. O bebê não faz parte do corpo dela. Tá certo? Tanto não faz que quando ele completa o ciclo dele de desenvolvimento, o próprio corpo dela vai fazer o quê? Vai expulsar. Vai expulsar, porque aquilo não faz parte do corpo dela. É uma outra vida. Então, privacidade do útero, meu corpo, minhas regras, isso também não tem lógica. Não tem lógica. Não pode ser usado como uma argumentação razoável, certo? Você matar uma criança, porque está dentro do meu corpo. Ia estar onde? Né? Da onde que vai surgir os seres humanos? Né? Assim, isso não é racional, isso não é razoável. Não podemos, que essa questão é puramente geográfica, tá certo? Então, se eu posso matar uma pessoa porque está dentro de alguma coisa que me pertence, eu posso matar uma pessoa que está dentro da minha casa. Porque a casa é minha, né? Então, está dentro da minha casa, eu posso matar, né? Baseado nisso aí. Então, gente, a gente já está chegando aqui ao final, tá? Mas eu queria colocar para vocês uma frase muito legal do ex-presidente americano Ronald Reagan, né? Que ele diz assim: observei que todos os que são favoráveis ao aborto já nasceram. Que frase, né? Todos os que são favoráveis ao aborto já nasceram, tá certo? Se fosse possível fazer uma pesquisa, né, com os principais interessados no tema, que são os bebês, certamente seria 100% contra. Não teria um que fosse a favor,
não é assim? Porque todos nós queremos preservar a nossa vida, né? Então, isso não tem como a gente conviver com essas argumentações e permitir que elas venham tentar nos convencer, tá certo? Não pode, gente. A gente não pode se deixar convencer por isso aí e nem muito menos deixar que os nossos filhos aprendam essas coisas, né, sem a gente trazer ali o contra-argumento. Não, não é assim. Então, você vai sentar com seu filho, vai ter essa conversa com ele o quanto antes, não deixa passar, tá certo? Então, gente, se alguém tiver depois alguma pergunta sobre esse tema, a gente vai falar mais. Por quê? Toda essa argumentação que eu trouxe aqui para vocês faz parte de uma das lições que a gente trabalha na nossa escola, né, com os nossos pré-adolescentes e adolescentes. E essa, eu estou até acompanhando aqui na tela do computador, porque é uma lição do livro que a gente trabalha com eles, do livro 2, não do livro 1, do livro 2, né, que a lição é Direitos Reprodutivos. E quando eu apliquei essa lição algumas semanas atrás, foi assim, muito legal, porque um falou assim, posso tirar uma foto e mandar pro meu colega? Quer dizer, eu não sabia, né? Mas o papo já rolava na escola, né? Então, às vezes, o nosso filho, o seu filho, né? Ou o seu liderado, ele quer defender, né, que o aborto é errado, o aborto é um crime, é um assassinato, mas ele fica perdido quando vem essas argumentações. Ah, mas se for um estupro. Ah, mas se a mãe é pobre. Ah, mas se tem risco da mãe morrer, né? E se a mãe vai morrer na mão de um açougueiro? Enfim, aí ele fica bombardeado pela argumentação e se cala. Não sabe como responder. E aí eu percebi que meus alunos já passam por isso. São cristãos, né? Já passam por essas situações na escola com os colegas. E eu percebi isso por quê? Porque na hora pediu para tirar foto. Posso tirar foto? Mandar? Pode. Mandou foto na hora e mandou pro amigo. E depois ainda me mostrou, né? Olha só o que ele respondeu, né? O amigo que defende o aborto, usando essas pautas. Aí o amigo respondeu assim, poxa, que interessante, nunca tinha pensado por esse lado, né? Quer dizer, às vezes até o jovem que está defendendo, ele foi convencido, por quê? Porque ninguém mostrou o contraponto, gente. O contra-argumento. Então, nós precisamos fazer esse trabalho, né? Nós precisamos fazer esse trabalho. E agora que a gente está aí com essa eleição aí, né, do Lula, nós vamos ter um retrocesso muito grande, gente. Nós vamos ter um retrocesso muito grande na educação com relação a essas pautas. Então, por isso que eu senti essa urgência de falar sobre esse tema e sobre outros também. Que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos esses temas, essas temáticas, para municiá-los. Eles têm que estar preparados para quando o inimigo vier. E aí o que vai acontecer? Ao invés deles serem convencidos, eles é que vão convencer o coleguinha. Olha que legal. Ele é que vai convencer o coleguinha, que nem o meu aluno saiu da escola, né? Durante a aula ali, ele já mandou para o colega que ele ficou tão impactado com a argumentação, né, que ele mandou para o amigo na escola, mandou pelo zap, o amigo leu e falou, caramba, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Quer dizer, ele não só não foi convencido, como ajudou a mudar a cabeça de um colega. E é esse o nosso objetivo, espalhar a semente da verdade na mente e no coração dos nossos jovens. Nós temos esse objetivo, nós temos essa missão. Você precisa abraçar essa missão com muito afinco, né? Eu falei hoje de manhã, na primeira live que eu fiz da vida, né? Sozinha, assim, né? Eu já participei das lives com a Flavinha. Mas eu falei que ia dar o tema da próxima. Vou dar aqui. Né? O tema da nossa próxima live vai ser o seguinte, que também eu tirei daquela conversa com a colega lá da UFRJ.
autodefesa e pena de morte. Como o cristão se posiciona? Como o cristão se posiciona diante desses temas? É outra coisa que seu filho pode se ver numa tremenda saia justa lá fora. E você também, nós também, né? Porque nem mesmo os cristãos sabem lidar com essas questões. É certo eu ser a favor da pena de morte? É certo eu defender o direito de um cristão ter uma arma para se defender? Mas Jesus não ensinou que eu tenho que amar o inimigo? Como que eu lido com isso aí? Como que essas coisas conversam, né? Então, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima live, tá? Que vai ser quando? Dia 2, agora, de novembro, tá? Dia 2 de novembro, quarta-feira, às 18 horas. Marca aí na sua agenda, tá bom? 18 horas vai ser um feriado. Deixa esse tempinho aí reservado pra gente conversar sobre esse tema e você entender a diferença aí entre uma coisa e outra, né? Esses temas aí são bem complexos e a gente precisa entender e ter resposta também para os nossos filhos quando eles vierem nos confrontar às vezes com essas ideias. Por quê? Porque a minha colega, né, da universidade veio usar esse tipo de argumentação comigo, né? Dizendo que o Bolsonaro é o ódio, representa o ódio. Por quê? Porque ele defende que bandido bom é bandido morto, né? Ela botou essa frase assim. E aí eu tive que colocar para ela, né? Que olha, até onde eu sei, foi Deus que estabeleceu ali, que instituiu a pena de morte, né? Então, mas só para dar um gostinho aí para vocês, pra gente na quarta-feira ter esse encontro aí marcado. E para terminar, quero convidar você a participar do nosso curso Identidade Cultural. Identidade Cultural, que é um curso para pais jovens, acima de 15 anos, e líderes de jovens e de crianças. Você que quer se capacitar, você que quer entender o mundo que a gente está vivendo agora, por que que as coisas chegaram nesse ponto, com o que a gente está lidando, né? Você que quer saber mais sobre isso, nós vamos estar começando uma turma agora, dia 4, sexta-feira que vem, tá? Dia 4/11, e essa turma é online, tá bom? Online, ao vivo, tá? Porque a gente ainda não tem o material gravado, a gente está trabalhando para chegar lá, tá, gente? Mas, por enquanto, aula ao vivo online, tá bom? Às 20 horas, tá certo? Toda sexta-feira, a partir do dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, tá? Às 20 horas a gente vai ter esse encontro aí. Se você quiser fazer parte do curso, venha estar com a gente para você crescer nesse conhecimento aí, entender, né? Porque é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, eu sou contra o Lula, eu sou contra o comunismo. Já ouvi, né, uma pessoa falando. E aí, ao mesmo tempo, daqui a pouco está criticando, por exemplo, o capitalismo. Eu falei, mas você é comunista, você é contra o comunismo ou você é contra o capitalismo? Os dois. Eu falei, como pode? Não tem como, gente, né? Então, se você também é essa pessoa que é contra comunismo e contra capitalismo, porque acha que é tudo ruim, e você não sabe o que é um, nem o que é o outro, né? E você quer entender melhor essas questões para você poder se posicionar, tá certo? Baseada ali com argumentação correta, entendendo o que você está falando, né? Se você quer aprender mais, venha para o nosso curso Identidade Cultural, tá bom? E você vai ter toda essa bagagem aí para você ajudar seus filhos e seus liderados. Gente, foi um enorme prazer fazer essa live aqui. Espero que eu tenha podido contribuir, né, com a missão de vocês de criar seus filhos, de criar seus jovens também, de ajudar os seus jovens para que a próxima geração não enfrente as mesmas lutas que nós estamos enfrentando agora, gente, né? E eu quero terminar essa live dizendo para você, não fica triste nem desanimado com o resultado de eleição. O que a gente viu no Brasil foi uma coisa fantástica. 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro, votaram a favor das pautas da família,
contra o comunismo, entendendo, gente, o resgate do patriotismo nessa nação. Meu Deus, isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Eu tenho 47 anos, eu nunca vi manifestações de amor pelo Brasil como eu vi nesses últimos dias, tá certo? Como a gente tem visto nesses últimos tempos. Isso é um resgate da nossa identidade, isso é um resgate do nosso patriotismo, do amor pelo país. Não é o amor pelo Bolsonaro, gente. É o amor pela nação, né? Porque o Bolsonaro, por mais que a gente ame o Bolsonaro, porque a gente precisa amar, né? Também amo o Lula. Gente, a gente ama o Lula também, amém? Vamos dizer aí, nós amamos o Lula. Porque nós somos filhos de Deus. Amamos. Agora, amar não significa que eu concordo com a impunidade. Amar não significa que eu estou a favor de um bandido ficar solto, livre. Não, gente. Quando meu filho erra, eu o puno. Eu disciplino. Porque eu o amo. Então, amor não tem nada a ver com impunidade, amor não tem nada a ver com essa bandalheira que está instalada no Brasil. Contudo, há esperança. Por quê? Porque há alguns poucos anos atrás, gente, a gente não via isso no Brasil. A gente não via pessoas declarar o seu amor pela pátria, pela nação dessa forma. Pessoas tão interessadas com o futuro da nação. Realmente, olha, hoje eu conversei com uma irmãzinha, depois que eu gravei a primeira live de manhã, e ela estava falando que os 2 filhos dela, um, se não me engano, de 12 anos e a outra menorzinha, os 2 chorando por conta do resultado das eleições. Gente, você tem noção que essas crianças vão crescer com esse amor cívico no coração? É essa geração que a gente tem que ganhar. É essa geração que a gente não pode perder. Porque com 12 anos está correndo um risco muito grande ainda. Daqui a pouco entra numa universidade. Se ele não tiver preparado antes para entrar na universidade, tudo isso que está sendo semeado pode ser perdido, gente. Tudo isso pode ser perdido. Então, a gente tem que semear e semear uma semente de qualidade, tá certo? Que não vai vir a primeira historinha de professor e vai conseguir arrancar do coração dos nossos filhos. Vamos plantar a verdade no coração dos nossos filhos. Não desanime. Se capacite, tá bom? Se fortaleça no Senhor e vamos para cima. Vamos ganhar a nação para Jesus. Amém? Gente, boa noite para todas, tá? Aí a irmã dizendo, né, que a filha chorou muito, né? Isso é uma coisa muito linda, gente. Você vê crianças chorando pelo que está acontecendo com o país. Gente, eu com 18 anos não estava nem aí porque estava acontecendo com o país. Porque isso não foi semeado em mim. Isso só foi gerado depois pelo Espírito Santo, depois de muitos anos. Já estava cascuda já, né? Mas o Senhor é bom. Ele está fazendo algo inédito no Brasil, tá? Então não desanimem, não se frustrem. Nós vamos vencer essa parada aí. O diabo já perdeu, é um inimigo derrotado. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Gente, boa noite, tá? Fiquem todos com Deus e a gente se vê na quarta-feira, hein? Quarta-feira, não esqueçam, dia 2 de novembro, às 18 horas. 18 horas a gente tem um encontro com a nossa próxima live. Isso aí, precisamos plantar e precisamos também arrancar, né? Lembra da nossa live lá com a Flavinha, né? Que tem tempo para tudo, como diz a palavra. Tempo de plantar e tempo de edificar e tempo de derribar. Então, a gente edifica a cultura do reino e, ao mesmo tempo, arranca e derriba e destrói a cultura do mundo, que está sendo edificada também pelo mundo, né? No coração dos nossos filhos. São 2 missões, 2 tarefas, e muitas vezes a gente se perde, às vezes a gente
toma uns reveses. Por quê? Porque a gente se concentra muito em edificar, mas não presta atenção no trabalho de derrubar, às vezes, fundamentos que estão sendo plantados na mente e no coração dos nossos filhos. Então, por que a gente não consegue derrubar? Falta de conhecimento, falta de argumentação correta. Sem isso, fica muito difícil mesmo. Então, você é meu convidado, curso de Identidade Cultural. Vamos aí participar das próximas lives, vamos crescer juntos, amém? Gente, fiquem com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Beijo!